Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer os números, não só de intenções de votos, é importante a gente ir além deles, e também algumas reflexões sobre a pesquisa divulgada aí que saiu hoje no dia 11 de fevereiro, que foi feita pela IPESP. Mas antes de falar sobre ela, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e puder se inscrever no canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa o dislike, comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo. E eu quero agradecer porque nós chegamos aí à marca de 56 mil inscritos, isso graças a cada um de vocês que colaboram aqui com a gente. Bom, pessoal, a pesquisa IPESP ela foi feita entre os dias 7 e 9 de fevereiro, 15 dias depois de uma outra que foi feita ali nos dias 24 e 25. A IPESP, pelo que tudo indica, vai divulgar pesquisas a cada 15 dias, assim como outros institutos. Então, esse ano vai ter pesquisa com força, mais do que nós já tivemos em 2021. E um dado que eu trago aqui logo no começo é o interesse pela eleição. Vejam isso. 52% dos entrevistados, lembrando que foram 1.000 entrevistados, é bom destacar isso, a margem de erro é de 3,2 pontos para mais ou para menos. 52% deles demonstraram muito interesse pelas eleições. 16% algum interesse, 14% pouco, 18% nenhum. Então, se a gente divide aqui muito interesse, enfim, daqueles que estão antenados aí, dá metade dos entrevistados. Votação espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes dos pré-candidatos. Aí, 36% disseram que se as eleições fossem hoje, votariam no Lula, 24% no Bolsonaro, que vale destacar que o Lula tinha 35 há 15 dias, agora oscilou um ponto para 36. Bolsonaro, 24, era 23. Ciro e Moro aparecem aqui empatados com 4, mantiveram o que tinham antes, o Dória, 1 ponto. Nessa pesquisa, 30% dá para colocar aqui como indeciso, branco, nulo, não souberam responder. Só um detalhe, porque a IPESP ela traz esse número bem menor do que outros institutos. Questão de metodologia. Por exemplo, a Quest, que saiu também nessa semana, traz 48% de indecisos, branco e nulo, enquanto a IPESP 30%. Então tem uma diferença aqui interessante. No cenário estimulado, que é quando o Instituto apresenta então os nomes para os entrevistados. Lula lidera com 43%, ele tinha 44%, então oscilou 1 ponto para baixo. Bolsonaro oscilou 1 para cima, ele tinha 24 há 15 dias, agora aparece com 25. Ciro aparece aqui em terceiro com 8, empatado com Sérgio Moro também com 8. Ambos mantiveram o que eles tinham antes. Só que um detalhe chamou atenção, e eu estou vendo nas redes sociais, que muita gente ficou questionando no último levantamento por que o Ciro aparecia atrás de Moro por conta da letra dele C, tá na frente da letra M, na questão alfabética aí, e por que aparecia ali na imagem atrás. Só que a questão que a gente tem que levar em conta é que isso aqui não é por ordem alfabética, mas sim às vezes por uma questão de arredondamento. Então, se o Moro antes tinha tipo 8,4 e o Ciro 7,6, no arredondamento os dois ficam com 8. Só que aí o Moro, por ter 8, alguma coisa e o Ciro 7, alguma coisa, é normal que o Moro então aparecesse na frente, faz parte. Agora a gente percebe os dois com 8, só que o Ciro na frente. O que dá a entender que aconteceu o contrário, um crescimento do Ciro e uma ligeira queda de Sérgio Moro. Um crescimento ligeiro, mas o suficiente para colocar o Ciro então aqui em cima na lista, na imagem. O Dória tinha 2 pontos, agora ele oscilou 1 ponto para cima, foi para 3. André Janones, que não aparecia antes, aparece aqui com 1 ponto. Simone Tebet também tem 1. Pacheco, Vieira e Felipe não pontuaram. 12% entre votos brancos, nulos, enfim, não souberam responder. O que eu brinco aqui de votos, por enquanto, perdidos, né? E aqui vamos trazer então agora o seguinte, um cenário estimulado sem o Ciro. 15 dias atrás eles fizeram um cenário estimulado sem Sérgio Moro. Então é normal também que eles vão fazendo aí alguns outros cenários só para ver como que o eleitor, enfim, se comporta a partir da saída de um nome. Lula aparece aqui com 44, 1 ponto a mais do que ele teve no cenário com o Ciro. Bolsonaro apareceu aqui com 26, 1 ponto a mais também do que no cenário com o Ciro. Sérgio Moro, vejam aqui como o Moro e o Ciro brigam, né, para ver quem vai ficar em terceiro consolidado e tentar tirar Bolsonaro do segundo turno. Sérgio Moro aparece com os mesmos 8, então ele não ganhou nada com a saída do Ciro aqui desse cenário.
O João Dória, que tinha 3, foi para 4. Simone Tebet, que tinha 1, foi para 2. O Pacheco, que não tinha nada, apareceu agora com 1. O André Janones manteve 1. E o Alessandro Vieira, que não tinha nada, apareceu com 1. O Felipe, que não tinha nada, continuou sem nada. Então a gente percebe que o Ciro sai, os votos dão uma pulverizada, vai 1 ponto para alguns. E tem 3 que não ganharam nada: Sérgio Moro, André Janones e o Felipe Dávila. Vamos agora para os cenários de segundo turno, sem grandes alterações, exceto o cenário Moro versus Bolsonaro. Vamos lá então. Lula venceria Bolsonaro 54-31, uma vantagem de 23, ela era de 24 a 15 dias e era de 25 na pesquisa trazida no começo de janeiro. Lula contra Moro derrotaria 51-31, uma diferença de 20, ela era de 19, então aqui uma oscilada de 1 ponto. Lula contra Ciro, 50-24, uma diferença a favor do ex-presidente de 26, a mesma diferença de 15 dias atrás. Lula contra Dória, 53-18, uma diferença para o ex-presidente de 35, essa vantagem dele em relação ao Dória era de 33. Ciro venceria Bolsonaro 45-33, uma diferença de 12 pontos a favor de Ciro Gomes, a mesma de 15 dias. Dória contra Bolsonaro, aqui uma oscilação um pouco maior. Dória venceria o atual presidente 40-34, uma diferença de 6, que era de 9. Agora vejam isso, Sérgio Moro derrotaria Bolsonaro, só que 32-30, uma diferença só de 2 pontos, o que dá para dizer então aqui um empate dentro da margem de erro. Essa diferença era de 7, então teve uma queda de 5 pontos na vantagem. E vejam que nesse cenário, 38% dos entrevistados votariam nulo, branco, não souberam responder, enfim, uma situação aqui do Sérgio Moro complicada. E vamos agora falar de potencial de votos, porque isso aqui é importante, porque fala um pouco do teto que cada candidato pode atingir neste momento. Claro que vai oscilando e eu vou trazer para vocês aqui. Lula lidera no potencial de votos, ele tem 56. O que é o potencial de votos? O votaria com certeza ou poderia votar. O Lula tem 56. Destes, 43 diz que votaria com certeza e 13 diz que poderiam votar. Ciro Gomes aparece em segundo no potencial. Ele tinha 50 a 15 dias, agora oscilou 1 ponto para baixo com 49. Só que tem um ponto importante aqui para o Ciro. O Ciro antes tinha 11 de certeza e 39 de poderia. Agora o Ciro tem 13% que diz que votaria nele com certeza e 36 poderia votar. Então a gente percebe aqui uma mudança. 2 pontos daqueles que poderiam votar passaram a dizer que votariam no Ciro com certeza. O Sérgio Moro vem em terceiro, só que bem abaixo do Ciro. Ele tinha 40, agora caiu 2 pontos, foi para 38. Destes, 12 diz que votaria nele com certeza e 26 poderiam votar. Bolsonaro em quarto, situação aqui terrível, ele tinha 33, agora ele aparece com 34. 26 com certeza e 8 poderia. João Dória em quinto, ele tinha 31 de potencial de voto, agora caiu para 29, 5 com certeza, 24 poderia. Eu vou ficar só nesses porque os outros, por serem menos conhecidos, é natural que tanto a rejeição quanto o potencial de voto sejam também aí menores e aí não traz aqui uma comparação interessante. E vamos falar então da rejeição. Bolsonaro lidera ainda, 62%. Dizem que não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. Era 64, então teve uma queda aqui de 2 pontos. João Dória subiu 2. Era 57 há 15 dias, foi agora para 59. E era 55 no começo de janeiro. Então tem uma tendência aqui de alta de rejeição do atual governador de São Paulo. Sérgio Moro, também na alta percebida desde o começo de janeiro. Ele aparece agora rejeitado por 55%, era 53 há 15 dias e era 51 no começo de janeiro. O Ciro, que começou janeiro com 43, teve uma oscilada para baixo, ele foi para 42 e agora subiu para 45. E o Lula, desses 5 candidatos, segundo essa pesquisa, é o menos rejeitado, ele tem 43% de rejeição, o mesmo que ele tinha há 15 dias. E falando um pouco dos principais candidatos, Lula lidera. Muitos apontam que o PT e eles estão num salto alto que é impressionante, eles estão meio que eufóricos, muita gente achando que já ganhou, que está tudo resolvido. E se daqui a pouco eles verem que essa coisa do Lula derrotar no primeiro turno não é bem assim, como já mostra aqui nessa pesquisa, por exemplo, que os outros candidatos somados têm mais do que o Lula, então pode ser que isso, enfim, tire um pouco da pressão que muitos sentem nesse momento de ir com o Lula só porque não gosta do Bolsonaro.
É nítido que hoje tem muita gente caindo nessa narrativa, né, desse voto no PT sem muita empolgação, sem muita satisfação, só porque do outro lado tem Bolsonaro. Então, pode ser que até as eleições, enfim, os outros candidatos consigam emplacar uma narrativa de que em 2018 muita gente votou no Bolsonaro, não porque gostava tanto dele assim, mas porque rejeitava o PT. Agora tem muita gente, por conta da rejeição ao Bolsonaro, dizendo que vota no Lula, e esse voto de rejeição desse nível, ele é muito prejudicial para o debate. Então, voto no menos pior se dá no segundo turno, quando o nosso preferido no primeiro não está. Então, isso aqui eu acho que ainda vai acontecer e pode causar um desânimo naqueles que neste momento dizem votar no Lula, e daqui a pouco pode ser que eles procurem aí um outro candidato. E falando de Bolsonaro, que está numa situação muito delicada, mesmo que ele melhore um pouquinho aqui e ali, isso é muito ruim para quem está na cadeira da presidência da República. E a questão de Bolsonaro é que, se ele ficar sem foro privilegiado a partir de janeiro do ano que vem, ele pode parar na cadeia. Então, será que ele vai tentar uma outra alternativa? Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, da especulação que existe do Bolsonaro renunciar, enfim, num acordo de bastidores, para ele ficar tranquilo até outubro, se candidatar ao Senado, tentar a vitória para manter o foro privilegiado. Mas também isso não passa de, por enquanto, uma especulação, e eu fiz questão de trazer ali alguns pontos relacionados a isso. A avaliação dele melhorou um ponto, né, mas continua muito ruim. 54% consideram, né, a sua gestão ruim ou péssima, era 55%. 24%, ótimo ou bom, era 23%. Bolsonaro é reprovado, né, a aprovação agora do governo, ele é reprovado por 64% dos entrevistados e 31% aprovam. A economia, que é aquilo que impacta mais a popularidade de um presidente, ela está no caminho errado para 63% dos entrevistados, era 65%, e está no caminho certo para 23%, números realmente muito ruins. E inflação, por exemplo, 71%, enfim, reconhecem que os preços aumentaram muito nos últimos meses. 25% disseram que os preços aumentaram, 2% acham que os preços ficaram iguais e 1% acha que o preço diminuiu. É uma pegadinha, né? E esses 2% que acham que os preços estão iguais, certamente eles não fazem compras, não pagam as contas. Sobre Sérgio Moro, passou aquele momento de euforia, né? Ele chegou em novembro surfando aí num noticiário muito positivo na grande mídia. Ele agora aparece caindo em várias pesquisas. Nessa aqui ele até conseguiu dar uma estagnada nas intenções de voto, mas a rejeição aumentou, potencial de votos caiu. Num cenário de segundo turno contra Bolsonaro, ele caiu ali num patamar acima da margem de erro. Então, realmente a situação para o Sérgio Moro não é nada boa. Eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir reverter essa queda que ele sofreu e voltar para a casa dos 2 dígitos, coisa que ele já teve aí ali perto do lançamento do seu nome como um pré-candidato já afiliado ao Podemos. Sinceramente, eu acho que não, por conta do noticiário muito negativo, e ele é um tipo de candidato que quanto mais fala, pior fica a sua situação, porque aí ele revela o seu despreparo. Ciro Gomes, que conseguiu reverter 2 quedas de 2021 para cá. Uma quando o Lula entrou na disputa, o Ciro sofreu um pouco, aí o Ciro bateu ali embaixo e conseguiu subir, chegando a ter mais do que ele tinha antes da entrada do Lula. E quando o Sérgio Moro entra, o Ciro também perde um pouco, e o Ciro já fez o movimento de superar essa queda e fazer um movimento de tendência de alta que já foi captado pela própria IPESP, também pelo Poder Data, pela Quest e outros institutos. Então vamos aguardar e ver como que o Ciro vai se comportar daqui para frente. E a gente percebe até um movimento de eleitores simpáticos ao Lula já cogitando votar no Ciro. Enfim, o que atrapalha muito a situação do Ciro neste momento, só que ainda temos 8 meses até as eleições, é que tem muita gente que diz gostar dele, reconhece que é o melhor candidato, o mais preparado, com o melhor projeto, só que diz assim, ah não, mas eu vou votar no Lula para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Se daqui a pouco as pessoas perceberem que isso não tem condição de acontecer, ou que as chances são remotas, pode ser que esse eleitor que agora está com o Lula por uma questão de ocasião, ele se sinta menos pressionado e migre para o Ciro, que de fato tem sim chance de tirar Bolsonaro de lá e fazer um segundo turno contra o Lula. E falando aqui sobre o João Dória, esse está com sérios problemas em São Paulo, onde ele é muito mal avaliado, por isso que ele não cresce tanto nas pesquisas. Se ele estivesse fazendo um governo excelente, a situação dele em nível nacional seria bem melhor, porque São Paulo ali tem, enfim, grande parte dos eleitores estão lá. Como ele é mal avaliado lá, aí ele aparece com dificuldade no cenário
nacional. E assim, as eleições nesse ano, elas parecem aí, né, pegando um pouco da questão do Big Brother, uma prova de resistência em relação àqueles que de fato têm alguma viabilidade para tirar Bolsonaro do segundo turno. Nós tivemos já várias desistências. Mandetta desistiu, Luciano Huck, Amoedo, Datena, o Pacheco, muitos dizem que só falta anunciar a desistência e o PSD tentar colocar um outro nome no seu lugar. Agora, Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, está indo para o PSD, partido de Kassab, e já chega como meio que um possível presidenciável. O Sérgio Moro, com essa rejeição altíssima, potencial de votos baixo e vários outros problemas, inclusive podendo se complicar na justiça, será que ele vai até o fim ou não? João Dória tem agora essa dúvida em relação ao seu partido, que inclusive pode tirar a sua candidatura lá em julho na convenção, não homologando o seu nome. Enfim, então, Ciro Gomes, neste momento, contra um monte de obstáculos que surgiram aí nos últimos meses, agora consegue criar um noticiário muito positivo em torno de si, vai resistindo, conteve essas quedas que eu falei para vocês, entra numa tendência de alta, tem uma militância muito forte, um discurso muito consistente e com propostas. Eu sinto que quando os pré-candidatos, todos eles vão aí dar alguma entrevista, tá tendo mais perguntas relacionadas ao futuro do Brasil. E eu acho que isso é que é importante. E o Ciro tem um projeto, tem um livro escrito com as suas propostas, com as suas ideias. São grandes ativos que o Ciro tem. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, de como que o canal dele no YouTube, que é um espaço em que ele está lá debatendo o Brasil, criticando os erros do Bolsonaro, do PT, tem crescido e chamado a atenção. Vamos ficar bastante atento e qualquer novidade em relação a isso eu trago para vocês, mas insisto, voto no menos pior a gente dá no segundo turno. No primeiro, a escolha deve ser em torno do melhor candidato, das melhores propostas, melhores ideias. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.